pé. João capítulo 15, versículo de número 1. Você de casa também pode pegar sua Bíblia aí. João 15, verso 1. Compartilha com alguém. Aleluia. João 15, versículo de número 1. O texto também está na tela e diz assim. Isso, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Oh, aleluia! E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E colhem e lançam no fogo e ardem. Curve a tua cabeça, ó Pai das luzes, arquiteto da vida. Eu te adoro, Senhor. Quero tributar a Ti toda a adoração desta noite. Quero glorificar o Teu nome, Senhor. Quero Te exaltar. Tu és grande, Tu és magnífico, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Tu és tudo para a minha vida. Tu és o ar, Tu és o sol, Tu és a chuva, Tu és a neblina, Tu és o meu livramento em todos os dias nas estradas, correndo essas cidades para socorrer as almas. Tu és quem alimenta o meu corpo físico, Tu és quem acalenta o meu coração, Tu és quem me compreende, Tu és quem me mantém vivo funcionando, Tu és quem supre o arroz, o pão, a água. Tu és o grande amigo, um amigo confidente. Te amamos, Senhor, e tenho certeza que assim como eu estou me declarando para o Senhor, esse público aqui também declara-se desta forma, porque Tu és tudo para nós. Não há um outro maior, não há uma outra prioridade na nossa vida a não ser o Senhor. Tu és tudo. Se o Senhor faltar, acabou a minha vida, mas se o Senhor permanecer na minha vida, eu tenho tudo nessa vida. E assim, Pai, eu creio que todos também se declaram desta forma. Aquele que está em casa, na TV, no YouTube, aquele que está no aparelho celular também declara isso, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos, por favor, por favor. Glória a Deus. Eu quero ressaltar um comentário que eu recebi na quinta-feira. Quinta-feira nós fizemos uma troca. O pastor Adão Cruz, de Marialva, foi ministrar em Jandai e eu fui ministrar em Marialva. Uma pessoa comentou comigo ao fim do culto assim: como é diferente a igreja? Eu falei: mas diferente como? A nossa igreja é pentecostal, é avivada, a igreja de palavra, quem crê em profecia dá oportunidades. Ela disse: não é nesse ponto, diferente assim. A pessoa percebeu que a forma que a gente ministra é diferenciada. Por exemplo, na semana a gente ministra fé e ora para Deus libertar, a gente ora para Deus prosperar, a gente ora para Deus curar. Aos domingos, nós sempre trazemos uma palavra voltado para Cristo, voltado para Jesus, voltado para salvação. Eu falei: é essa a diferença da nossa igreja. A gente procura, claro que se na quarta-feira Deus mandar trazer uma palavra cristocêntrica, uma palavra de correção também, nós vamos falar, é óbvio. Não existe um dia esse dia o Espírito Santo vai revelar, nesse dia não, o Espírito Santo não roubou. Mas nesse método as pessoas têm compreendido a visão da igreja. E quando eu pedi ao Senhor uma palavra para este culto de domingo,
o Senhor me faz viajar no tempo. E conta-se um período que eu estive visitando um parreiral de uva. E tem uma fruta gostosa que é a uva. Quando eu cheguei aqui no Paraná, em meados de 2015, a igreja era contra a placa e muita gente vinha visitar aqui, muita gente. Nessa época a gente tinha rádio FM 24 horas à nossa disposição, então imagina você, o rádio impressiona, a mídia impressiona. Então vinha gente de várias regiões aqui, até de Cianorte. Fizemos um evento que um casal veio de Campo Mourão, que ouviu a rádio, Califórnia, etc. A igreja que vivia repleta de visitantes. E eu me lembro que veio uma senhora aqui no culto da tarde. Eu fazia de manhã, tarde e noite. E ela me trouxe, um recipiente assim de plástico. E ali tinha aquelas uvas finas, sem sementes. Quando eu coloquei na boca, pensa numa uva gostosa. Rapaz, uma uva docinha, sem semente, sem caroço. Eu ainda quero voltar em Marialva e ver onde tem esse trem. Eu acho que o Lucas podia me abençoar qualquer dia, né, Lucas? Você mora em Marialva, né? Vê lá com a dona Thelma, o seu Damião, o bispo, que quer aquela uva sem semente. E eu estive visitando. Aniversário está chegando, irmão. Não precisa gastar dinheiro. Um negócio de uva tá bom. E aí eu fui visitar um parreiral de uva. E o interessante é que a pessoa que me apresentou, ela foi explicando que se planta a uva, né? E vai crescendo. Cresce aquele pé e os ramos vai se alastrando, vai se alastrando, vai se alastrando, vai se alastrando, vai se alastrando. E aí uma pessoa achou muito interessante isso. Aí o filho foi visitar o pai e falou: pai, me dá um ramo desse aí, eu quero plantar na minha casa também, eu quero levar para minha casa, eu quero levar para minha casa e plantar essa uva lá em casa. Aí muito bem, né? O pai pegou lá umas mudinhas e colocou na sacola, falou: ó, filho, planta lá na sua casa. Ele foi lá, plantou, e ele percebeu que não demorou muito, tá? E aquela plantinha começou a crescer. E aí passa-se um tempo, ele muito ocupado, trabalha muito, ele não foi no fundo da casa. Quando ele vai no fundo da casa dele, gente, o chão está tomado, a parede também está toda tomada, os ramos foram crescendo da uva, mas cresceu muito assustadoramente. Aí ele falou: pai, mas cresceu demais. Aí o pai falou: filho, coloca lá, faz um varal, né? Porque é assim mesmo, a uva vai, o parreiral vai se espalhando. Coloca uma gradezinha, coloca algum varal. E ele fez isso, ele fez um varal e os ramos começou a subir, começou a crescer. Quase chegou no vizinho. Só que passou um período e ele não viu que não tinha uva. Ele falou: mas gozado que cresceu os ramos, foi para tudo quanto é lado, mas o fruto que é bom não tem, eu quero a uva. A videira tem que ter uva. Lá vai ele perguntar para o pai de novo: ô pai, olha, eu fiz o que o senhor falou, cresceu, mas cresceu mesmo, viu? Os ramos se espalharam, mas até agora eu não provei da bendita uva. Aí o pai disse: espera lá, você podou os ramos? Você fez a poda? Aí eu lembrei de uma visita que eu fiz na época em Marialva, e o dono lá do parreiral, ele estava me explicando que chega um momento que dá muito trabalho, porque realmente os ramos crescem demais, igual o filho que contou a história desse pai. Só que ele tem uma tesourinha e ele vai lá, poda aqui, tem que sangrar, tem que tirar, né? E aí vai sangrando, e é um trabalho. Aí passa mais um período da poda, tem que aplicar um veneninho também, porque vem os insetos, né? E aí daqui a pouco as uvas começam a nascer. Então quer dizer, não adianta o ramo crescer tanto, o ramo tem que ser podado para depois ter o fruto. Então esse filho aprendeu: nossa, pai, se eu tivesse falado isso antes, porque ele plantou lá, a uva cresceu demais, mas ele não colheu nenhuma uva. E aí depois que ele aprendeu com o pai que tinha que podar, aí sim ele foi experimentar da uva. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo me lembrou tanto a história que esse filho contou, como também um parreiral que eu conheci em Marialva,
que o dono lá me explicou como que funciona esse processo. E aí Jesus, ele vai ter aqui um ensinamento muito íntimo, porque Jesus, irmãos, ele não desperdiçava viagem. Jesus, ele não desperdiçava uma visita. Jesus, ele não desperdiçava momento. Se Jesus estava com os discípulos, ele estava ensinando, pode ter certeza. Jesus, em toda a roda que ele assentava com os discípulos, em toda a caminhada que ele fazia, ele estava sempre ensinando, sempre ensinando. O prazer dele era ensinar. Então aqui no versículo 1, Jesus, ele está instruindo os seus discípulos numa união muito íntima, muito pessoal. Ele não prega isso para o grande público, ele vai trazer isso para os seus discípulos. Então os seus discípulos estão aprendendo com o mestre. Ele falava muito em parábola, ele usava muitas metáforas, porque era uma fácil, até hoje contar histórias, o nosso cérebro ele aprende melhor, ele absorve melhor, a gente se assemelha melhor, a gente se espelha melhor quando uma história dessa é contada. Então Jesus vai mais uma vez contar uma parábola ali, ele vai usar a videira. E verso 1, o Lucão colocou para a gente aí, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O que me chama a atenção na hora que eu leio isso é porque que ele frisa videira verdadeira. Todas as videiras não são videiras? São. Mas se ele cita videira verdadeira, é que existem muitas videiras que são falsas. Às vezes aparenta ser uma videira, mas é falsa. Por isso que ele diz, eu sou a videira verdadeira. Se ele diz que ele é a videira verdadeira, ele é a única fonte verdadeira. Jesus é a única fonte que deve ser analisada, buscada. Existem várias pessoas dizendo que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos apontam para o céu. O único caminho que aponta ao céu é Jesus. Não existe outra religião, biblicamente falando, que aponta para o céu a não ser Jesus. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Não há outro caminho, não existe uma outra porta, uma outra escada, não existe outro acesso. Então, se não for através de Jesus, é falso, é pagão, é herético, é mentiroso, quer ludibriar, quer enganar. Uma igreja que não fala de Jesus não está pregando salvação. Uma igreja que não fala de Cristo não está pregando salvação. Se você nem ouve falar de Jesus, há lugares que hoje nem se abre a Bíblia mais. A gente começa a falar meia hora, 40 minutos, 1 hora e não pegou na Bíblia, não se fala de Jesus. Cuidado, porque a única videira verdadeira é Jesus Cristo. Qual o nome da videira? E o Pai? O Pai é o lavrador. Então Jesus começa a dizer isso para os seus discípulos, e aí no verso 2 diz: toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então existem 2 tipos de varas aqui, ou ramos. Tem aquela que não dá fruto nenhum, aquela totalmente seca, e tem aquela que podada, então ela vai dar frutos. Eu percebo que o que Jesus vai ilustrar para os seus discípulos ali, porque essa palavra não é para quem está lá fora, não é para o mundo. Essa palavra não é para o mundo, essa palavra é para os crentes. Essa palavra são para nós. Nós somos hoje as varas, e nós precisamos estar enxertado em quem? Em Jesus. Então Jesus é a videira verdadeira, logo nós somos os ramos. Nós somos aqueles que se espalham. Lembra da uva que eu contei a experiência? Nós somos esses que se espalham e crescem. O problema aqui não está em crescer. Nós temos a liberdade de crescer em qualquer área da nossa vida. Há pessoas que em pouco tempo que passa a servir a Jesus, começa a crescer, começa a prosperar, começa a evoluir. Eu conheço pessoas que já me contaram esse testemunho: bispo, em 1 ano a minha vida mudou da água para o vinho. E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas o problema não é crescer. Qual é o objetivo de uma videira? Quem planta uva quer colher o quê? Abacaxi ou uva? Quem planta uva quer colher banana ou quer colher uva? É óbvio que quer colher uva.
Mas se o ramo que foi plantado cresceu, não dá uva, então alguma coisa está errado. Se você vai até um pé de uva, porque você quer chupar da uva. Isso é algo óbvio, é lógico isso. Mas o que nós aprendemos com Jesus aqui? Ele está dizendo que existem ramos que crescem muito, mas não dá fruto. E a videira precisa gerar fruto. A videira precisa frutificar. Então, se eu fosse ministrar um tema para essa palavra, eu ia dizer: seja uma videira frutífera. Oh, aleluia! Seja uma videira frutífera. Não basta apenas crescer, nós temos que frutificar, nós temos que alimentar. O desafio dessa palavra hoje é: cresça, evolua, faça com que todos percebam o teu crescimento, mas quando alguém chegar em você, tenha fruto para se alimentar. Oh, aleluia! Eu preciso gerar frutos, eu preciso servir para alguma coisa. Então, se eu só crescer, mas não gerar frutos, eu não estou cumprindo o meu propósito. Eu não posso ser egoísta. Não, se eu já aprendi, eu não vou ensinar mais ninguém. Se eu já aprendi, então eu não vou dar oportunidades para ninguém ministrar aqui. Não, eu sou o pastor. Então, se eu tenho um dom da palavra, eu não vou deixar ninguém subir aqui e pregar no meu lugar. Não, eu não vou deixar ninguém ministrar aqui. Então, eu cresci, mas eu estou sendo egoísta. Não, se eu quero dar fruto, o que eu aprendi, oh meu filho, ministra aí, oh minha filha, ministra aí, vai crescer, vai evoluir, vai prosperar na fé. Quem está entendendo? Oh glória, eu preciso frutificar, o meu legado tem que ser escrito, tem que ser deixado, eu preciso frutificar. Uma videira que não dá fruto, ela só enfeita o parreiral de uva. Só enfeita. É bonito você passar pela cidade de Marialva e ver aqueles parreiral lotado, aquelas grades lotadas, mas às vezes tem um que é pequeno, não é tão grande assim, não é um sítio tão grande, mas quando você entra, tem a fruta verde, tem a fruta com semente, tem a fruta sem semente. Quem está compreendendo essa palavra? Oh, eu estou sentindo Deus falando comigo hoje. Eu preciso não só crescer, mas eu preciso frutificar. E a segunda vara, porque a primeira diz que tem uma que não dá fruto, mas a outra diz: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, aí eu vou lembrar dessa história que eu contei do pai, do filho e do parreiral, que eu também conheci na cidade. Que o ramo é muito bonito e cresceu, mas por que não gerou fruto? Faltou a poda, faltou o corte, faltou o sangramento. E isso não tem a ver comigo também, gente? Isso não tem a ver com a gente aqui? Tem, claro que tem. Às vezes a gente está crescendo demais, mas como o fruto não está aparecendo, então o Espírito Santo tem que chegar aí, ó. Opa, tem que podar, tem que sangrar. Porque aonde sangrar, aonde podar, é onde vai abrir uma margem para o fruto aparecer. Oh, aleluia! Como eu não quero ser cortado, como eu não quero ser lançado fora, então eu vou aceitar a poda do Espírito Santo, para que eu possa gerar frutos. Oh irmãos, como Jesus é sábio, Ele vai ensinar os seus discípulos, e talvez algum olhava nos olhos dele e falava: eu estou entendendo, Senhor. O outro: eu estou entendendo, Senhor. Então necessário é que eu seja podado, para que o fruto que não apareceu possa aparecer. E Jesus fala: esse é o propósito, você está entendendo? E aí ele vai dizer no verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então logo eu começo a aprender que o que vai me limpar, o que vai me podar, o que vai fazer eu sangrar, é a pregação da palavra. Então se eu não ouvir a palavra, se eu não for até o lugar onde se ensina a palavra, como eu serei podado? Se eu não estiver num ambiente que se ensina a palavra, se a palavra limpa, então se eu não estiver no lugar que a palavra limpa, eu vou continuar crescendo, mas sem a poda. Então eu não vou ter o fruto, e é um perigo, porque quem cresce demais sem fruto, vai ser cortado e vai ser lançado fora. Mas se eu estiver no lugar onde o podador está, onde o lavrador está, e o lavrador aqui é o Pai, o lavrador aqui é Deus,
Então você entra num ambiente onde o lavrador está, e ele começa a nos podar. E ser podado por Deus às vezes sangra, machuca. Ele pega a tesoura, corta. Talvez aquilo que a gente mais gosta é podado. Talvez aquilo que a gente mais sente prazer é podado. Talvez aquilo que a gente mais quer é podado. Por quê? Vai sangrar, mas é para abrir margem para vir o fruto que Ele quer desenvolver em nós. É por isso que às vezes nós passamos por lutas, passamos por batalhas, passamos por situações que a gente não quer aceitar, a gente não quer entender, mas logo viemos na casa do lavrador, e o pregador começa a nos ensinar, e nós entendemos. Agora eu entendi, então o que eu estou passando não é um castigo, é Deus me podando para eu melhorar. Oh glória! Porque Ele não quer nos cortar, Ele não quer nos jogar fora, não, Ele quer nos podar para que nós possamos melhorar e gerar frutos. O lavrador tem prazer em nos ensinar a gerar frutos. Nesta noite eu profetizo sobre a tua vida: o que está te sangrando, o que está te machucando, o que está te doendo, não é para a tua morte, não é para o fogo, mas é para você gerar frutos. Aleluia! O lavrador está investindo em você. Você é uma videira, mas você não é qualquer videira, você é uma videira frutífera. Aleluia! Que palavra tremenda! Essa palavra é para o crente, essa palavra é para nós, essa palavra é para a gente que anda com o Senhor. Aleluia! Essa palavra é para nós que temos prazer de estar nos átrios do Senhor, de falar do amor do eterno. Oh glória! E o verso 4 diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Olha que exemplo maravilhoso que Jesus está dizendo: olha, está em mim e eu em vós. Então não é assim, ó, você está lá e Jesus tem que estar lá. Hoje está assim, é ou não é? O relógio acabou a pilha, né? Então tem que olhar o meu pulso. Presta atenção, hoje está assim, ó, se Jesus quiser falar comigo, Ele vai vir até mim. Que videira é essa? Então agora tem que arrancar a videira e o lavrador tem que ir lá. Não existe isso. Não, a videira está plantada, é o lavrador que poda ela, e ela que tem que estar ao lado do lavrador. É o que Jesus está dizendo: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Se o ramo não estiver na videira, não gera frutos. Se o ramo não estiver enxertado na videira, não vai se alimentar e não vai frutificar. Em outras palavras, a igreja precisa estar em Jesus Cristo. A igreja precisa estar mais perto de Jesus Cristo. A igreja precisa estar nos moldes de Jesus Cristo. Porque a parte B: se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. É uma condicional. Versículo seguinte diz o texto: eu sou a videira, vós as varas. Então, igreja linda de Jesus, Jesus tem que estar em primeiro. Vocês entenderam? O texto não está dizendo assim, ó, vocês são as varas, que é os ramos, e eu sou a videira. Ele está dizendo primeiro: eu sou a videira. Então, primeiro é Jesus na tua vida. Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Jesus precisa ser a maior prioridade na nossa vida. E Ele vai falar bem claro: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então eu posso até crescer, eu posso até evoluir, eu posso até chamar atenção pelo meu crescimento, mas se eu não estiver em Jesus, eu não vou gerar frutos, porque só gera frutos quem está na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo for a tua videira, você vai crescer, e com o teu crescimento vai vir os frutos também. Aleluia! Cresça, mas cresça gerando frutos. Oh, aleluia! É Ele que está dizendo isso. Esse dará muito fruto. Eu quero estar vivo aqui, igreja, para ver você gerando muitos
frutos. Eu quero estar vivo nesse altar, velhinho se for necessário, pregando a palavra, ou jubilado, vendo essa nova geração pregando, mas eu quero ver o fruto desse culto. Eu estive lá naquele domingo chuvoso, ouvi aquele homem do cabelo branco pregando, que eu preciso dar prioridade para Jesus, eu preciso estar perto de Jesus, eu preciso dar frutos para Jesus. Olha aqui, pastor Isaac, olha os meus frutos, olha o que eu construí na vida, olha quantas almas eu ganhei, oh aleluia. Eu vou estar vivo para ver essa palavra se cumprir na tua vida, porque sem mim nada podeis fazer. Pronto, irmão, Jesus já deu a letra. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Então, como que eu não vou incluir Jesus na minha vida? Como que no meu orçamento, Isaac, eu não vou colocar Jesus? Se no meu orçamento está o meu aluguel, se no meu orçamento está a minha água, se no meu orçamento está a internet, se no meu orçamento está o meu mercado, está, enfim, tantas contas que a gente paga, por que a igreja nunca está no nosso orçamento? Porque a prioridade não é Ele. Quem está entendendo? Eu preciso colocar Jesus em toda a minha vida, em todas as áreas da minha vida. Eu preciso colocar Jesus na minha vida sentimental, conjugal, para quem é casado. Eu preciso colocar Jesus na minha vida profissional, para quem trabalha. Eu preciso colocar Jesus no meu ministério. Por quê? Sem Ele, nada eu posso fazer. Então, se Jesus não estiver dentro da minha vida, eu posso crescer, você está entendendo? Porque os ramos crescem, como a história que eu contei do filho e do pai, que o filho foi lá, plantou, cresceu, ficou parecendo a floresta amazônica, o quintal dele, de tanta folha que deu, mas o fruto não apareceu. O cara trabalha, fica rico, mas ele não goza da riqueza, porque é muito problema, muita situação, não tem fruto a riqueza dele. Mas quando a pessoa cresce, mais coloca Jesus, o que acontece? Dá fruto. Então ele vai alimentar todos com a palavra vai conduzir. Irmãos, eu estou recebendo essa revelação da parte de Deus. Eu profetizo que depois dessa mensagem você vai gerar muitos frutos em nome de Jesus. Pense em uma pessoa que te evangelizou, pense nela. Quem te ganhou para Jesus? Eu sempre falo a irmã Ivonete aqui, porque é uma mais antiga, não, aí envelhece, né, irmão? Uma das primeiras. Melhorei o português. Agora imagine se eu perguntar para a irmã: quem te evangelizou, hein? Ela vai lembrar: bispo, eu acho que foi o irmão Basílio, meu tio. Eu não sei, ela vai ter história para contar. Pensa nele então. Agora, quem é que vai pensar no Isaac, hein? Se alguém perguntar: quem te evangelizou? Foi aquele homem do cabelo branco. Ele que me evangelizou. Ele que teve paciência comigo, Ele que orou por mim, Ele que me visitou, Ele que orou, Quem está entendendo, irmãos? Isso é um fruto. Mesmo depois de morto, ainda fala. É tremendo. Uma coisa você precisa gravar para eu terminar: sem Jesus nós não podemos fazer nada. O texto é muito claro: porque sem mim nada podeis fazer, mas com Cristo posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Hoje o que mais se ouve no evangelho verdadeiro é: eu estou desanimado. Você já ouviu isso de alguém? Eu já ouvi de 10. De 20 pessoas que eu converso, 10, 15 fala: eu estou desanimado. Mas o que eu aprendo com isso? Irmão, não é feio você vir para a igreja desanimado. Porque Jesus também desanimou, Jesus também cansou, mas o que Ele disse? No mundo tereis aflições, mas eu venci. Irmão, você acha que Jesus era um robô que estava feliz todo dia? Você acha que Jesus curava todo dia?
Você acha que Jesus multiplicava pães todo dia? Você acha que Jesus estava morto todo dia? Claro que não. Tinha dia que Jesus estava sozinho chorando no monte. Tinha dia que Jesus estava em jejum, nem com os discípulos ele falava. O que isso quer dizer, irmão? Que o desânimo faz parte da nossa vida. Tem dia que o seu pastor também acorda desanimado. Acorda porque tem que trabalhar, acorda porque tem a rádio para trabalhar, acorda porque tem que pregar, mas está desanimado. É normal o desânimo, faz parte da vida, mas o que nós não podemos é parar, porque se eu parar, eu vou ser cortado e lançado no fogo. Quem está entendendo? Então, desânimo é normal, ficar triste é normal. O que não é normal é eu parar, o que não é normal é eu desistir. Mas se eu estiver em Cristo, desanimado ou animado, eu vou estar na presença dele. Oh glória! Triste ou alegre, eu vou estar na presença dele. Foi dito aqui sobre cura, não é? Curado ou não curado, eu vou estar na presença dele. Empregado ou desempregado, eu vou estar na presença dele. Por quê, pastor Isaac? Porque sem ele nada eu posso fazer, mas com ele eu posso todas as coisas. Aplauda o nome dele aí. Oh glória! Aleluia! Meu Deus, que palavra profética nesta noite. Caminhando para o final, versículo de número 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Agora eu faço uso da minha experiência que eu estou vivendo. Por que as pessoas mais experientes em idade, elas falam sem medo? Porque elas criam uma autoridade de vida. Agora eu entendo porque meu pai chegava em mim e falava com tanta intrepidez, sem medo de ser feliz. Porque ele viveu o dobro da minha idade. Por que minha mãe chegava e falava com os netos sem dó? Ei menino, chega lá da minha mãe. Falava sem dó. Falava. Mesmo doente, dava as bronquinhas dela. Mas por quê? Passou dos 80. Então ela criou o quê? Autoridade de vida. Só quem tem longevidade, só quem tem idade, tem autoridade para falar. Onde você quer chegar com isso, bispo? Que Jesus, ele vai dar uma palavra para os seus discípulos. Repito, essa palavra não é para o povo do mundo, essa palavra é para o crente, é para os íntimos. Quem é íntimo de Jesus? Quem é íntimo? Então é para nós. Olha lá, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, irmão. Acabou. A pessoa tem a escolha de ir para fora. Pode voltar para o mundo? Pode voltar a prostituir? Pode voltar a encher a cara? Pode fazer o que quiser, mas não vai estar dentro, vai estar fora. Ainda hoje a gente falava no relacionamento, no casamento, sobre lugares que não se prega a palavra assim mais. Estão lotados, mas não se prega a palavra assim. Então a pessoa, ela está dentro da igreja, normal. Quando ela sai da igreja, ela pratica as mesmas coisas do mundo normal. Agora eu te pergunto, que diferença faz então ser crente se não tem uma mudança? Não é melhor ficar no mundo? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Então nem todo o ambiente é verdadeiro, irmãos. Evangelho que não confronta não é evangelho. Então eu posso estar num lugar legal, cantando, pulando e tal, mas se não me limpa, está me levando para fora do reino. Eu tenho que ser podado para dar fruto. Não é o texto? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Aí ele emenda o texto, como o ramo ou a vara que vai secar. E aí os que colhem e lançam no fogo e ardem. Então quer dizer, irmãos, fecha até a Bíblia agora, palavra de Deus. Fecha a Bíblia aqui agora. Então, se eu não der fruto, se eu não estiver no Senhor, o meu crescimento vai secar. Eu vou morrer espiritualmente. Aí vai vir aqueles que se alimentam do resto. Vai vir aquele que se alimenta do que apodrece. Não é assim que acontece com a nossa carne? A gente morre,
Aí vem as bactérias que estão dentro de nós mesmos, começa a comer da nossa carne. Passa um tempo, só está o nosso esqueleto. Foi tudo comido, foi tudo consumido. Então quem está fora do Senhor, talvez você vai ver um amigo seu crescendo, você vai ver uma amiga sua crescendo. Pastor, mas eu conheço alguém que desviou da igreja e está melhor do que eu. Você vai lembrar dessa palavra. Pastor, mas a minha amiga saiu da igreja, ela está melhor do que eu que estou na igreja. Isso é só ramo, isso é só aparência, é só crescimento. E os frutos? Não, mas a igreja é isso, a igreja é o outro. Aí dá uma olhadinha no fruto, irmão. Começa por mim, me investiga. Olha minhas redes sociais, onde eu estou, o que eu estou fazendo. E olha os demais, que falava, e falava. Olha os frutos, começa a ver os frutos, irmão. Não veja as folhagens, veja os frutos. Um está assim, outro está assado, outro está assado. Então é o que Jesus está dizendo. Se alguém não estiver em mim, não tem jeito, será lançado fora. Como a vara se secará, e os que colhem lançam no fogo e ardem. Conclusão: se eu sair da presença de Deus, não importa o meu tempo de pastor, porque pastor não quer dizer que está salvo também não. Muitos naquele dia farão: Senhor, Senhor, teu nome eu preguei, orei, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Então esquece o título aqui de pastor, ovelha. Nós somos iguais para Jesus. Quem entendeu, diga amém. Se eu sair da presença de Deus, eu vou secar. Aí os demônios vão vir, vão me consumir e vão me queimar no inferno. É muito limpo, é muito claro essa palavra. E aí eu convido você a ficar de pé para a gente orar. E nessa oração você vai dizer assim: Senhor, se eu estou dando fruto, me poda, que eu quero dar mais frutos ainda. Se você não está dando fruto, se sinta constrangido pelo amor de Cristo e fala assim: Senhor, me ajuda a me aproximar mais de Ti, me poda, eu quero gerar frutos. Oh, aleluia. Eu não quero ser cortado, eu não quero ser seco, e eu não quero ir para o fogo. Oh, magaçora, magai. Deus acabou de falar comigo, irmãos. Como pastor, eu também cometo muitos erros. Dentro dessa palavra, estou chorando. Por que mesmo, Isaac? Que erro? Às vezes eu não corto, irmão. Às vezes eu estou vendo a situação pelo coração de urso. Não, deixa assim. Se não é cortado, apodrece todos. Tem que ser cortado, irmão. Tem que ser chamado a atenção. Tem que ser advertido. Deus está falando comigo agora. Aleluia. Se uma árvore é boa, ela tem que ser podada para quê? Para gerar mais frutos. Se não está gerando fruto, tem que ser podada para gerar frutos. E se mesmo podada não gerar frutos, aí nem é o pastor. Aí é os próprios demônios que vai lançar fora. Aos próprios demônios. Então, que a nossa oração hoje seja essa: Senhor, eu não quero só crescer, mas eu quero frutificar. Aleluia. Curva a sua cabeça, pensa nisso. Dê frutos para o Senhor, dê frutos para Ele. Você pode, oh glória. Você é uma árvore frutífera. Olha o quanto você já tem crescido. Olha os teus ramos. Você tem crescido muito. Só que Ele quer o fruto também. Ele quer do teu fruto, Ele quer se alimentar do teu fruto. Talvez você está sangrando, falando: Senhor, por que está doendo? Por quê? Por que está faltando? Por que está com a dificuldade? Calma, Ele só está te podando. E o tempo da poda não demora muito. Só permanece. Permanece, porque Ele diz que aqueles que permanecerem em mim, esses darão frutos. Oh glória. Então permaneça, por mais difícil que esteja a tua situação.
Por mais difícil, querida, que esteja a tua luta, permanece. Por mais difícil, meu parceiro, que a situação está para o teu lado, permanece na presença do Senhor, permanece na casa, permanece em oração, permanece louvando, permaneça buscando, aleluia, porque se você permanecer, Ele vai te podar, é claro, mas depois da poda, depois da correção, você vai ver os teus frutos. Deus está quebrando o meu coração aqui, dizendo: meu filho, eu estou te podando para te dar um rebanho que você sonha. Deus está dizendo para cada um de vocês: eu estou te podando, porque vocês vão gerar muitos. Os teus filhos terão orgulho dos pais, os netos terão orgulho de seus avós, e seus avós terão orgulho dos seus netos. Fala com o Senhor aí agora. Fala com o Senhor. Aleluia. Aleluia.